Graças a Deus pela bênção da vida, a bênção da salvação e a esperança que nós temos de vida eterna. Tudo isso porque nós cremos no poder do Evangelho. Eu quero ler uma palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, e eu quero ler do versículo 6 até o 17. Mas primeiro eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E aquilo que eu sempre estou pedindo, se não for muito incômodo, conversando com outros irmãos, outras irmãs, fale a respeito deste canal. Fale a respeito da bênção da pregação, que este canal é orientado, é só para a pregação da palavra, para que sejam abençoados. E sendo assim, outros receberão a bênção também. Então, vamos ler a palavra então. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 17. É uma passagem meio longa, meus irmãos. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmos a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprova a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltou outra vez a Damasco. Meus irmãos, nós temos uma palavra muito importante doutrinariamente. Paulo pregara na região da Galácia, aquela região de Icônio, Listra, Licaônia, por ali afora. E Paulo pregara o evangelho que nós pregamos hoje. E vivia com eles o evangelho que nós vivemos, o evangelho da graça, a salvação pela fé, pela graça. Mas havia duas correntes de pregação naqueles dias, meus irmãos. Os da circuncisão e os da incircuncisão. Paulo era da incircuncisão, mas a igreja que estava em Jerusalém, isso é um problema tão difícil e nós temos que entender. Ele era composto de judeus que creram que Jesus era o Messias, mas ele estava acostumado a guardar toda a lei, já era a tradição que veio dos avós, bisavós, tio, pai, por aí afora. E eles não entenderam que mudou. Foram batizados com o Espírito Santo, mas não entenderam que agora estava havendo um vinho novo e tinha que ser em odres novos. Mas eles queriam botar esse vinho novo, que era a palavra, o evangelho, em odres velhos. Então, lá em Jerusalém, eles eram crentes, Jesus batizou com o Espírito Santo, entendeu que Jesus era o Messias, mas a mente estava fechada, meus irmãos,
para abrir a mente, só a operação do Espírito Santo. Às vezes nós estamos bitolados em tanta coisa que não dá. Às vezes nós estamos bitolados num pensamento que nós lemos a palavra e é como não estivesse lendo, não entendemos aquilo, passa despercebido. Então Paulo pregara na Galácia, pregara a salvação pela graça, pela fé. E, como era povo gentil, não tinha que estar adorando, guardando sábado, nem guardar tipo de comida, todo aquele ritual do legalismo da lei. Paulo não ensinou. Aí acontece o seguinte, depois Paulo saiu. E aí, como daqui a pouco chegaram os chamados judaizantes, aqueles que começaram a ensinar os irmãos, eram crentes, eram batizados com o Espírito Santo, criam em Jesus, mas estavam na lei, estavam naquela dispensação lá do Velho Testamento, ainda faziam aquelas adorações tipo do Velho Testamento, não entenderam que aquilo acabou e começaram a ensinar o coitado dos irmãos lá da Galácia. Olha, se vocês não se circundar, se vocês não guardar o sábado, se vocês não mudar de atitude, vocês não podem ser salvos. Aí Paulo, quando soube, Paulo ficou queimado. Pode ver que a palavra que ele diz é dura. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O outro evangelho que está falando aqui era o evangelho da lei, do legalismo, que tinha que circuncidar, não podia comer isso, tinha que guardar isso, guardar esse dia, guardar aquilo. E não era do povo gentil. Aí Paulo diz, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Meus irmãos, palavras duras e pesadas. E Paulo chega a dizer, olha, mas ainda que nós mesmos, eu que preguei para você o evangelho de poder, da graça, pela fé, ainda que nós mesmos venhamos anunciar outro evangelho, ainda que nós mesmos, o povo da Galácia, meus irmãos, ainda que nós mesmos vai aí e prega novamente aquilo que estão falando para você, seja anátema. Que coisa, anátema quer dizer maldição. Mesmo que desçam anjo do céu, uma palavra muito forte, mesmo que desça, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como vos dissemos, digo de novo agora, se alguém anunciar outro evangelho além do que já receber, seja anátema. Paulo falou pesadamente, porque ele estava na preocupação de trazer o evangelho puro. E Paulo era muito combatido pelos judaizantes. Era uma guerra, meus irmãos. E aí ele começa a contar dele. Ô, irmãos, eu quero dizer para vocês que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não preguei segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aí ele traz o histórico dele. Você já sabe como antigamente no judaísmo eu perseguia a igreja de Deus. Vocês sabem o meu histórico. Assolava. Eu excedia em judaísmo muito da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora ele diz, mas quando aprove a Deus, oh, que coisa gloriosa, que que desde o ventre da minha mãe, oh, escolhido por Deus desde o ventre, me separou e me chamou pela sua graça para revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, eu não consultei mais ninguém. Eu estou à disposição, seja como for, com dificuldade daqui e dali, eu vou pregar a palavra. Nem tornei a Jerusalém. Eu não fui ter contato com eles, aqueles que eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Meus irmãos, nós entendemos que Paulo passou um longo período ali na Arábia, naquela região do Monte Sinai. E ali, Deus, o Espírito Santo, Jesus,
deu revelações profundas para este homem. O Senhor Jesus não queria o evangelho do judaísmo, não. Ele falou: não vou botar vinho novo em odres velhos, eu estou dando vinho novo em odre novo, maneira nova. É o cristianismo da graça. É isso que nós temos que viver, meu irmão. Às vezes aparecem nas nossas igrejas irmãos bons, zelosos, mas por falta de compreensão, beberam de fontes diferentes. Aí querem fazer a pessoa que tem que respeitar a lua nova, tem que guardar os sábados, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso. Pouco falta mudar que tem que circuncidar também. E às vezes deixa os irmãos assustados. Mas aqui Paulo declara o evangelho da graça, o evangelho da fé. Meus irmãos, não é pelo legalismo da lei, não é pelas obras, mas pela graça que nós somos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essas breves palavras tenham dado um pouquinho de entendimento. Se alguém está com problema, para aqueles que me ouvem, porque esse assunto é profundo, é longo, mas graças a Deus por isso. Eu quero agora orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa teus servos, Senhor, tua serva. Eu trouxe esta palavra que é tão profunda para levar a explicação que teria mais tempo, mas tu abençoa, iluminando e dando graça. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.